Essa é uma apresentação do Ministério God Question Português. Pergunta: onde estava Jesus durante os 3 dias entre sua morte e ressurreição? 1 Pedro capítulo 3, versículos 18 e 19 afirma: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. A expressão pelo Espírito no verso 18 tem exatamente a mesma construção da expressão na carne. Então, parece aqui melhor relacionar a palavra Espírito à mesma esfera da palavra carne. A carne e o Espírito são a carne e o Espírito de Cristo. A expressão vivificado pelo Espírito demonstra isto, que o ato de levar sobre si o pecado e a morte causou a separação de seu espírito humano do Pai. Mateus capítulo 27, versículo 46. O contraste é entre carne e espírito, como em Mateus capítulo 27, versículo 41, e Romanos capítulo 1, versículos 3 e 4, e não entre a carne de Cristo e o Espírito Santo. Quando a expiação de Cristo pelo pecado se completou, seu Espírito retornou à aliança que havia sido quebrada. 1 Pedro capítulo 3, versículos 18 e 22, descreve um elo necessário entre o sofrimento de Cristo, versículo 18, e sua glorificação, versículo 22. Somente Pedro dá informação específica sobre o que aconteceu entre esses dois eventos. A palavra pregou, no versículo 19, não é a palavra costumeiramente usada no Novo Testamento para descrever a pregação do Evangelho. Literalmente significa anunciar uma mensagem. Jesus sofreu e morreu na cruz. Seu corpo executado e seu espírito morreu quando ele foi feito pecado. Mas seu espírito foi vivificado e ele o entregou ao Pai. De acordo com Pedro, em algum momento entre a sua morte e ressurreição, Jesus fez uma proclamação especial aos espíritos em prisão. Para começar, Pedro se referiu às pessoas como almas e não espíritos. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20. No Novo Testamento, a palavra espíritos é usada para descrever anjos ou demônios, não seres humanos. E o verso 22 parece confirmar este significado. Além disso, nenhum lugar da Bíblia nos diz que Jesus visitou o inferno. Atos capítulo 2, versículo 31, diz que ele foi ao Hades, edição Almeida revista e atualizada. Mas Hades não é inferno. A palavra Hades se refere à esfera dos mortos, um lugar temporário onde eles aguardam a ressurreição. Em Apocalipse capítulo 20, versículos 11 a 15, na versão da língua inglesa NASB, em português, Nova Versão Internacional, temos a clara distinção entre os dois lugares. Inferno é o lugar permanente e definitivo do julgamento para os perdidos. Hades é um lugar temporário. Nosso Senhor rendeu seu espírito ao Pai. Morreu e em algum momento entre morte e ressurreição, visitou a esfera dos mortos, onde ele proclamou uma mensagem aos seres espirituais, provavelmente anjos caídos. Veja Judas capítulo 1, versículo 6, que de alguma forma tinham relação com o período anterior ao dilúvio do tempo de Noé. O verso 20 esclarece esta questão. Pedro não nos diz o que ele proclamou a estes espíritos encarcerados, mas não poderia ser uma mensagem de redenção, uma vez que anjos não podem ser salvos. Hebreus capítulo 2, versículo 16. Provavelmente foi uma mensagem de vitória sobre Satanás e suas potestades. 1 Pedro capítulo 3, versículo 22, Colossenses capítulo 2, versículo 15. Efésios capítulo 4, versículos 8 a 10, parece também indicar que Cristo foi ao paraíso. Lucas capítulo 16, versículo 20, e Lucas capítulo 23, versículo 43. E levou ao céu todos aqueles que tinham nele crido antes de sua morte. A passagem não dá grandes detalhes sobre o que ocorreu, mas a maioria dos estudiosos da Bíblia
concorda que é isto que significa levou cativo o cativeiro. Tudo isto para dizer que a Bíblia não é totalmente clara sobre o que exatamente Cristo fez durante 3 dias entre sua morte e ressurreição. Entretanto, ao que parece, ele estava pregando a vitória sobre os anjos caídos ou aos descrentes. O que podemos saber ao certo é que Jesus não estava dando às pessoas uma segunda chance para a salvação. A Bíblia nos diz que vamos enfrentar julgamento depois da morte. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Não uma segunda chance. Não há nenhuma resposta definitivamente clara para o que Jesus estava fazendo durante o período entre sua morte e ressurreição. Talvez seja este um dos mistérios que vamos entender uma vez que cheguemos à glória. Esta foi uma apresentação do Ministério Got Question Português. O Ministério Got Question busca glorificar o Senhor Jesus Cristo, fornecendo respostas bíblicas às perguntas de hoje através da internet. Visite-nos online www.gotquestion.org/português.